Estamos voltando da missa que não teve, né? Mas porque a missa começa às 7 horas da noite e a gente saiu de casa tipo 5 e pouco, 5 e meia, né, amor? Dos jovens. E foi hoje o acolhimento dos jovens, né? Foi praticamente, vai ser, né, 7 horas agora que a gente tá vindo embora, a missa dos jovens. E vai ser tipo um acolhimento dos jovens, porque eles foram num acampamento, então eles estão voltando. Eu tava conversando aqui com meu marido no carro, né? Nós estávamos conversando sobre uma coisa que hoje à tarde a gente também conversou muito sobre isso, né? É sobre aquele famoso mandamento da Bíblia, né? De honrar o pai e a mãe. Como nós somos jovens, nós acreditamos que poderia vir pessoas, padres, que falassem as coisas na língua dos jovens, né? Do mundo atual. Porque a gente vê muitos padres falando sobre honrar o pai e a mãe, honrar essa coisa toda já trabalhada, já escrita há muito tempo atrás. Claro que a gente acredita que tem que honrar. Esse honrar o pai e a mãe. O que significa isso para as pessoas que não teve pais presentes, que não teve a figura materna? E é mais o pai mesmo, né? A figura paterna. O que pensa uma pessoa que não teve isso? Que nem na missa do Dia dos Pais também que eu fui, que falava sobre isso também. E honre o seu papai, honre a sua mamãe. As coisas têm que modificar hoje em dia. Isso é nós que estamos falando, mas eu acho que existe as pessoas que têm essa necessidade também de ver isso. Então eu acho que precisa modificar essas coisas. É bem legal falar sobre isso, porque eu acho que existe outras pessoas que pensam esse tipo de coisa também. Hoje em dia nós estamos numa geração, gente, que não é todo mundo que teve os seus pais presentes, não é todo mundo que teve figuras que se importavam tanto com você, no seu crescimento pessoal. Nós estamos indo, seguindo uma religião, né? Claro, buscando a palavra de Deus, buscando os ensinamentos que Jesus deixou pra gente, pela salvação da nossa alma, pelo que nós acreditamos, né? Que seja bom pra nossa vida, para o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Mas eu vejo que muitas pessoas, muitos sacerdotes, pastores, padres, né? Eu vou falar de padre porque os padres são pessoas que estão na igreja que nós vamos, né? Porque nós somos católicos. Mas eu vejo muito isso, sabe? Que os ensinamentos, seguir os mandamentos muito cravados de antigamente, sabe? Não pensando que hoje em dia nós estamos numa geração que não vivemos muito mais disso. Se ele teve um pai presente, se teve uma mãe presente, tem que pensar nas outras pessoas, sabe? Incluir pessoas que não teve esse tipo de coisa presente na vida delas. Então são só coisas que eu acho que são válidas falar, porque são coisas que a gente fica pensando, né, dentro da gente, como pessoas jovens que vão na igreja, que vê muito isso, né? São coisas para se pensar e para abordar também. Claro que eu não sou ninguém para ficar falando desse tipo de coisa, né? Graças a Deus eu tenho um canal de comunicação para conversar com as pessoas e para dizer também o que nós pensamos, o nosso livre-arbítrio de falar o que nós pensamos em relação a isso. Bom, certas coisas aconteceram nos últimos meses que nós viemos prestando muita atenção. Depois de você ler tanto, você entender um pouco melhor o mundo aí fora, como que funciona, entender melhor as famílias, as pessoas, o que é o amor, o que não é, porque as pessoas têm tanto ódio, tanta raiva, porque tem famílias destruídas e tudo isso. Depois de passar por tudo isso, afinal eu fiquei 20 anos longe da igreja, longe de qualquer doutrina, e agora que eu tô voltando para a igreja católica. E sim, posso falar com propriedade, por experiência, tá? Não é idolatria, não tem idolatria na igreja católica, não tem toda essa conversinha que todo mundo fala de idolatria, sobre idolatrar santos, idólatras e tudo mais. Não tem isso. Porém, a gente volta do mundo, vamos dizer, estamos no mundo, vamos viver no mundo, não tem como correr disso. Mas a gente volta com uma visão diferente, aprimorada sobre certos assuntos. Por exemplo, quando eu parei de ir na igreja com os meus 15 anos, eu não entendia o valor da família. E a minha família sempre foi boa, a minha família sempre foi legal, a minha família sempre teve amor, carinho, afeto. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, sempre fomos muito unidos. Então eu tinha aquela referência de família. Sempre tive referência de boa família. Embora simples, mas eu tive família. Então, para mim, todo mundo, eu via uma pessoa maltratando o pai ou a mãe, ou com sentimentos de mágoa, e eu não entendia porque as pessoas não visitavam seus pais, não ligavam para os seus pais, e
e não se importavam, e eu falava, como pode isso? E então vinha aquele mandamento que a gente sabia, honrar o pai e a mãe. Eu até usei isso algumas vezes. Porém, quando eu me afastei e voltei agora, então faz 21 anos que eu estava longe da igreja, de tudo, então eu conheci pessoas e locais e lugares e vi por que que as pessoas têm tanta mágoa. Muitos mesmo, muitas pessoas que eu conheci não tiveram pais presentes, não tiveram um pai, uma mãe que se dedicasse a elas. Foram machucados, maltratados, abandonados, foram excluídos da família, sofreram agressões, divórcios, pais viciados, mães sem noção nenhuma, mães que deixavam os filhos em casa para ir na balada de noite. Inclusive eu já andei muito com pessoas assim, com mulheres que já foram mães, estava com a gente ali no famoso rolê, madrugada, e a pessoa deixava a criança em casa para ir dar rolê, para ir beber. E depois que eu comecei a ver como o mundo funciona aí fora, voltar para a igreja e escutar o padre, um padre geralmente com mais de 40, 50 anos, escutar ele falar assim, o papai, a mamãe, você tem que honrar o pai e a mãe, você tem que dedicar a sua vida a eles, porque eles te deram a vida, para mim já não faz tanto sentido mais, porque eu vi como o mundo sofre aí fora, por causa de maus pais, por causa de mães que não foram presentes, por causa de parentelas que maltrataram a pessoa, que não ajudaram, não contribuíram de nenhuma forma para o crescimento daquela criança, daquele adolescente, sempre foram maltratados. Então, aí eu comecei a andar com essas pessoas, então eu andei com essas pessoas e eu vi o sentimento delas. E as pessoas olhavam para mim e falavam, desculpa, Márcio, mas você teve uma família presente, seu pai cuidou de você. Meu pai era um bêbado, meu pai era um drogado, meu pai era viciado, meu pai era presidiário, meu pai era ladrão, meu pai, ele foi preso por estupro, meu pai foi preso por violência doméstica, meu pai espancava minha mãe, meu pai me batia, meu pai deixou faltar comida em casa. E aí eu comecei a mudar a minha visão, no sentido de... como que eu vou honrar uma pessoa dessa? E os estudos vão trazendo muita coisa pra gente que dá pra você consertar isso daí e amenizar a situação. Então você quer dizer que você vai odiar o pai pra sempre e você espera ser salvo, você espera ser alguém assim perdoado. Não é isso, não é nesse sentido. O que eu aprendi foi o quê? Perdoar sim, sempre. Sempre perdoar a pessoa. Eu te perdoo. Assim como você perdoa um amigo que você tem uma decepção enorme. Eu mesmo já tive muita decepção. Futuramente vou falar disso. Mas tive muita decepção com os amigos, muitos amigos. E amigos que praticamente dormiam em casa, né? Eu aprendi a perdoar. A mesma coisa é com o pai e com a mãe. Eu tenho um pai que geneticamente nós temos um pai. Essas pessoas, né, geralmente dizem assim, eu tenho um pai. O genitor. Biológico. Eu tenho um pai. Todo mundo precisa de um pai, óbvio. Não tem como nascer se não tiver um pai, uma mãe. Um homem e uma mulher. Aí fala, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Eu os perdoo, mas eu não quero convivência com eles. Só que aí quando você vai em um culto, uma igreja, alguma coisa, é como se tocasse naquela ferida do passado da pessoa. Em vez desses discípulos de curar, né? Tá trazendo a pessoa para a igreja ou trazendo uma palavra de conforto, ela tá dando uma palavra que remete a um sofrimento muito grande. E quando eu vi o padre falando isso, eu fiquei pensando assim, poxa, tinha pessoas que olhavam para baixo, tinha pessoas que olhavam para cima, tinha pessoas que ficavam inquietos, tinha pessoas que suavam as mãos, tinha pessoas que ficavam magoadas porque lembra do passado violento do seu pai ou da sua mãe. E aí, o que acontece? O padre meio que romantizando isso, porque a Bíblia fala, honrai pai e mãe. Aí romantiza, os papais, viu? Dê valor no papai de vocês. Aí imagina aquelas pessoas, vamos colocar que ele tem 500 pessoas, 150 não tiveram pais presentes, que é uma taxa muito pouca, eu acho que é bem mais. Aí você fala assim, 150, cara, você vai magoar aquela pessoa naquele dia que ela foi buscar uma palavra. Então, o mandamento tá ali, mas para mim que tive uma família excelente, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Mas para uma pessoa que não teve, eu não posso cobrar isso dela. Isso é ela e Deus. Isso é ela e o Espírito Santo que vai trabalhar o perdão nela. E muitas delas eu ouço falar, olha, eu perdoei meus pais. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. Porém, eu não quero contato. Eu não quero vê-los. Eu não quero proximidade. Aí eu digo, perdoar sim. Eu acho correto. Proximidade nunca mais. Por quê?
Quando um alcoólatra, ele faz um tratamento numa clínica, quando uma pessoa faz um tratamento para parar de fumar, quando uma pessoa drogada se interna numa clínica para correr da droga, o que ela tem que fazer? Não é se abster disso daí, fazer uma limpeza, uma desintoxicação. E aí, quando ela sai de lá, é tomar todo o cuidado para não conviver num lugar que alguém fuma, que alguém bebe, que alguém usa droga, uma pornografia, que a pessoa é viciada, ela tem que se libertar daquilo ali. Então ela se liberta, só que aí é a mesma coisa, ela se liberta daquela parentela tóxica que faz mal para a vida dela, que ela tem vontade até de se matar muitas vezes, ela se liberta, busca o Espírito Santo, busca Deus, perdoa a pessoa. Quando ela chega num lugar, as pessoas falam assim, você tem que ir lá visitar seu pai. Ela fala, não, eu não quero, porque me magoou. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que internou numa clínica de desintoxicação, olha, você tem que pegar um cachimbo de crack e segurar para ver se, e acender e segurar ele para ver se realmente você está curado. Você acha que essa pessoa vai fazer isso? Não é um sofrimento, não é uma tortura para ela fazer isso. Ela não vai se torturar, ela não vai falar assim, pô, é sério que eu tenho que provar para vocês que eu mudei? Então é a mesma coisa, ó, vai lá e perdoa o seu pai, que foi violento, tá? Ele te espancou quando criança. E também dá um abraço nele e leva ele para jantar. Não, não vai acontecer isso. Não, não pode acontecer isso. Perdoar é do coração. Ó, eu te perdoo, leva na igreja, leva no coração, fala com o Espírito Santo, fala, eu perdoo de todo o meu coração, mas eu não quero mais contato com essa pessoa. E seria assim com os exemplos que eu citei. Então é isso, a gente estava conversando sobre isso e eu falei assim, pô, que chato. Que chato. Você vai buscar uma palavra num final de semana, uma palavra de conforto e chega lá, é uma cerimônia para os pais, na onde, que nem eu falei, 30, 40% dali não tiveram bons pais ou pais presentes. Então aquelas pessoas, em vez de voltar para casa com o coração aquecido com a palavra, vai voltar pior. Aí muitos ainda vão julgá-las e falar assim, nossa, como você é ruim, só foi uma missa. Quer dizer que não pode mais ter missa falando de paz porque você teve problema. Não é isso. É só atualizar a forma de falar. Não precisa romantizar tanto o pai e a mãe. Ou então, se for falar disso, já avisa antes. Publica na internet alguma coisa. Ó, vai ser uma missa especial para os pais, especial para as mães, que essas pessoas elas nem vão. Mas as pessoas chegam ali numa missa do dia comum, ninguém avisa nada, e aí é uma festa para os pais. E a pessoa não teve pai presente, não teve pai exemplo. Ou às vezes não é nem questão de ter o pai presente, às vezes tem até as questões das próprias crianças, dos jovens, estarem ali presente. Tem disso também, né, de você ir na igreja e dizer que você é uma boa pessoa e você ser um pai e uma mãe que só tá ali de status, mas dentro de casa você tem um outro comportamento com o seu filho. Cara, não então é um comportamento bom, né? É isso, eu acho assim, tem que mudar um pouco aí a situação, principalmente essas pessoas mais velhas que estão à frente da igreja, de todas as religiões, para falar as coisas. Por quê? Porque o mundo mudou. Ainda mais se você pega um padre, um pastor, um diácono, seja lá qual for a sua religião, que ele se converteu muito novo. Ele se converteu lá nos seus 17, seus 16 anos, seus 20 anos. Como ele se converteu muito novo, ele não viveu o mundo aí fora para ver como é. Assim fez Jesus. Jesus veio e ele viu como era, ele sentiu dor física, ele deixou as suas faculdades intelectuais e desceu e sentiu dor, e sentiu o que o ser humano sente. Ele andava no meio das prostitutas, dos vagabundos, vim para os que estão doentes. Ele andou no meio daquelas pessoas, então ele viu como era. O exemplo da adúltera, ele vai lá, ele desvia a rota dele, ele vai lá para ver ela. Mas é assim, tá? Então é isso, tá bom? Desculpa o vídeo muito longo, porém é isso que eu penso hoje em dia. Minha opinião, jamais coloquem como uma opinião de todo mundo, principalmente a igreja não tem nada a ver com isso, mas é minha opinião. Eu sinto que deveria atualizar. E são as pessoas, né? Eu sinto que deveria atualizar um pouco essas falas. E essas pessoas que estão muito enraizadas dentro da igreja, sair para ver como o mundo é e não sair para experimentar o mundo. Não, apenas observar e conversar com pessoas e entender as pessoas e ver, e não ficar preso ali dentro porque teve a sua família perfeita, teve a sua criação boa e achar que todo mundo tem. E é isso. Se inscreva no canal,
ative no canal, as notificações. ative as notificações. Comenta o que vocês acharam desse vídeo. E desculpa aí qualquer ofensa, não foi minha intenção. Não, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o Marcinho vai aparecer mais vezes aqui no canal, dando a nossa opinião sobre muitas coisas. Sim. E sobre reflexões aí da vida. Beijo e tchau! Tchau.